Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma explicação super detalhada aqui do nosso curso. E olha, um recadinho rápido logo de cara, esse material é trazido até nós pela Forge College. Acesse forge.college para saber mais sobre esse e outros temas incríveis, combinado? Bom, hoje a gente chega naquele passo final e, confesso, o mais empolgante do nosso módulo de Projeto Capstone, a síntese e apresentação. Nós vamos colocar lado a lado os modelos de custo dos ambientes EVM e SVM e entender a fundo essa comparação. A gente pode visualizar essa etapa exatamente como a criação da planta de um arquiteto. Pensa comigo, na nossa última lição, onde a gente identificou e testou oportunidades de otimização, nós basicamente fomos lá e coletamos todos os materiais brutos. Sabe, o cimento, os tijolos, tudo isso já está lá no terreno esperando. E agora? Agora a gente vai pegar tudo isso e erguer a nossa estrutura final de uma forma extremamente sólida e estruturada. Então, para hoje, o nosso esquema mestre passa por 6 etapas bem diretas para montar esse quebra-cabeça. Número 1. O grande final. 2. Reunindo seus artefatos. 3. Construindo o relatório. 4. Priorização e impacto. 5. A apresentação perfeita. E, finalmente, 6. Conclusão e próximos passos. Vamos lá? Entrando na nossa primeira sessão, o grande final. Qual é o grande objetivo desse relatório Capstone, afinal? O propósito central aqui é cristalino. A gente precisa construir um relatório de análise de custos que seja simplesmente imbatível. A ideia é mostrar de forma exata e defensável quanto custa rodar aplicações usando gás lá no ecossistema Ethereum contra as unidades de computação da rede Solana. Sabe aquela dor de cabeça gigantesca de ficar encarando dezenas de linhas infinitas de arquivos CSV crus? Pois é, chega a dar um desespero, né? Mas calma, porque é exatamente aqui que entra o alívio. O nosso objetivo agora é pegar esses artefatos soltos, esses dados super técnicos e áridos, e transformar tudo isso num documento acessível e, acima de tudo, à prova de balas. É a hora de pegar todo aquele jargão pesado e traduzir de um jeito que tanto os engenheiros quanto os líderes de negócios compreendam sem o menor esforço. Certo. Passando para a seção 2, reunindo seus artefatos, ou, como eu gosto de chamar, abrindo a nossa caixa de ferramentas. Sabe como é? Antes da gente começar aquela construção pesada da argumentação, a gente precisa dar uma organizada na bagunça, reunir tudo que já foi produzido até aqui e preparar o nosso espaço de trabalho. E aqui tem um detalhe absolutamente crucial. O foco nesta fase é reaproveitar e não recriar do zero. A gente não vai reinventar a roda. Para fazer essa síntese, a gente vai precisar da nossa planilha de normalização, que, aliás, vai direto lá para o apêndice. Também precisamos dos CSVs de telemetria dos benchmarks e, claro, dos registros dos nossos experimentos, mostrando direitinho o antes e o depois. Ou seja, as respostas já estão todas nas nossas mãos, a gente só precisa conectar os pontos. Beleza, vamos para a seção 3, construindo o relatório, focando na nossa estrutura modular passo a passo. É muito legal perceber como isso se assemelha de verdade a seguir um projeto rigoroso de engenharia. A gente tem que garantir que cada pequena peça dessa estrutura consiga suportar o peso das grandes conclusões que nós vamos apresentar. Pensa que essa estrutura modular tem 3 pilares principais. O primeiro deles detalha os métodos e os dados. O segundo vai direto ao ponto, focando nos resultados e na comparação. E o terceiro, que na verdade é onde o valor do negócio realmente brilha aos olhos dos executivos, traz as recomendações e os próximos passos. Cada uma dessas unidades tem que fazer sentido sozinha, criando o fluxo supernatural que leva quem está lendo do problema direto até a solução. E isso leva a gente para um ponto fundamental da nossa planta, os apêndices do modelo. Eles são o alicerce absoluto dessa estrutura. Sabe por quê? Porque quem for revisar esse relatório precisa ser capaz de pegar as entradas, as fórmulas, os parâmetros e reexecutar todos os cálculos. E o mais importante, eles têm que chegar aos mesmos resultados com uma margem de tolerância de no máximo 2%. Essa transparência total é literalmente o que separa um bom palpite de uma análise de engenharia verdadeira e incontestável. Avançando para a seção 4, priorização e impacto. Aqui é onde a gente avalia de verdade as recomendações de otimização. Pensa bem, com todos os resultados ali na mesa, surge aquela dúvida super pragmática. No fim das contas, quais candidatos de otimização realmente merecem o tempo e o suor da nossa equipe de desenvolvimento? Para resolver isso, a nossa regra de ouro é colocar na balança a economia anual gerada versus o esforço exigido em dias de trabalho. Olha só o exemplo. Vamos supor que reduzir gravações em armazenamento gere uma economia de $12.000, exigindo 8 dias de esforço da equipe. Isso ganha prioridade alta, com certeza.
Por outro lado, agrupar transferências economiza só uns $1.200 para 2 dias de trabalho. A prioridade cai para baixa. É a avaliação de trade-offs na sua forma mais pura. Quando a gente joga esses números de economia num gráfico, a resposta salta aos olhos. O contraste do impacto financeiro é tão nítido que fica simplesmente impossível de ignorar. Reduzir aquelas gravações redundantes com seus $12.000 de economia é o nosso verdadeiro prêmio, ganhando de lavada das outras opções. Colocar os dados visualmente dessa forma simplifica e acelera demais a tomada de decisão. Agora, na seção 5, a apresentação perfeita. O nosso deck executivo. Depois de suar a camisa montando aquele documento escrito super detalhado e técnico, a gente precisa mudar a marcha. Vamos focar naquele resumo definitivo, lapidado, que vai parar na tela lá na hora de apresentar para os líderes e tomadores de decisão. E aqui vai uma dica de ouro. 12. Guarda esse número mágico. Esse é o limite absoluto, totalmente inegociável, de páginas permitidas para manter a sua apresentação dentro daquele formato focado e brilhante de 10 minutinhos. Menos é mais, pessoal. Concisão é sinônimo de poder, e exibir menos material garante que o impacto da sua mensagem principal jamais seja diluído. Porque, olha só, existe uma diferença colossal entre simplesmente jogar dados não filtrados no colo da audiência, aquele famoso e temido data dump, e construir uma narrativa clara. Uma narrativa bem feita não sobrecarrega quem está assistindo. Ela vai direto ao ponto, focando nas mudanças de custo, nos deltas cruciais, nos trade-offs e nas próximas ações. Destaca logo o top 3 das recomendações, sem afogar ninguém num mar de números e planilhas irrelevantes. E assim a gente entra na nossa etapa final, seção 6, conclusão e próximos passos, validando o marco final. Pensa nessa parte como a última grande inspeção da obra para garantir que a fundação de todos os nossos dados está 100% sólida e prontíssima para ser entregue. Nós temos um checklist de validação que não pode faltar de jeito nenhum. Primeiro, a gente precisa reexecutar o modelo de normalização para ter certeza absoluta da consistência. Depois, validar os deltas dos experimentos. Também precisamos verificar a rastreabilidade das figuras e checar todas as suposições que documentamos. Resumindo, nenhuma afirmação, tabela ou gráfico desse relatório pode existir sem um caminho direto, lógico e comprovável de volta para os arquivos de origem. Na verdade, se a gente pudesse resumir todo o processo de síntese em uma única regra de ouro, seria exatamente essa: torne as comparações normalizadas rastreáveis. Todo o valor estratégico de horas e horas de trabalho simplesmente cai por terra se não houver transparência e reprodutibilidade. Qualquer profissional de engenharia que pegar o seu material tem que ser capaz de provar matematicamente cada centavo de economia que foi sugerido ali. Então, para fechar com algo bem provocativo para a gente pensar, como será que todas essas escolhas de otimização e esses trade-offs de custo acabam impactando as barreiras de segurança entre os ambientes EVM e SVM? Esse é exatamente o mistério que a gente vai desvendar na nossa próxima análise. Lembrando mais uma vez que este material é uma realização da Ford College. Para mergulhar de cabeça nesse assunto e dominar a Web3, é só acessar ford.college. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração!